O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O programa Meu Time de Botão, mais uma vez, sobe nos cavaletes da Central 3. Nós vamos falar por aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, nunca dá pra saber, né? Depende do nível de cascata que a gente tá. Eu acredito que tá baixo, comecinho de semana, eu tô tranquilo. Você tá tranquilo, né, Paulo Júnior? Tranquilo. Tô vendo. Segundaça daquelas. Olha, tem segundas-feiras e segundas-feiras, viu? Sempre com hífen, né? Por Sempre favor, com né? Porque sempre com hífen. Não dá, ver segunda-feira sem hífen me arrepia, Leandro e a mim. Em alta e participando da Copa dos Campeões da Europa pela segunda temporada consecutiva, o Borussia Mönchengladbach vivia há 40 anos o seu grande auge no futebol alemão. O Borussia Mönchengladbach, que veste preto, verde e branco. Na época, 40 anos atrás, vivíamos o início da Bundesliga, Paulo Júnior, e depois do Bayern de Munique de Gerd Müller enfileirar 3 títulos seguidos, foi a vez do Gladbach responder na mesma moeda. Tricampeonato de 75, 76 e 77. É disso que falaremos? É disso e também das campanhas europeias. A Copa Europeia, a Champions League da época, escapou numa grande final contra o Liverpool, mas ainda assim o time alemão, Borussia Mönchengladbach, ganhou 2 vezes a Copa da UEFA. Essa história do tricampeonato alemão e dessas investidas do clube pela Europa é a história que a gente vai contar nessa edição do Meu Time de Botão. Mönchengladbach é mais fácil ou mais difícil que Schwarzenegger? Mönchengladbach. É gostoso, quando você aprende, sai numa sutileza assim. É gostoso depois que aprende, E né? quando você tem um nome que a TV tem que colocar um apóstrofo? Essa é uma bucha, pra né? diminuir, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi Roma com 4 letrinhas. E é difícil, né? O cara que não torce pra Roma ver o time dele com 3 letrinhas e Roma com 4. O Gladbach, confesso que é difícil, né? Nós vamos fazer a cronologia do Borussia Mönchengladbach dos anos 70, falando, e não tem como não falar, do início da Bundesliga, evento intrinsecamente ligado ao sucesso tanto do campeonato alemão quanto dos seus vencedores. No caso, o Borussia Mönchengladbach, objeto de pesquisa e narrativa deste programa. A Bundesliga foi formatada em 1963, 63, abandonando as antigas ligas regionais e os playoffs nacionais que corriam no futebol alemão até então. É a primeira temporada do novo campeonato, válido pela temporada 63-64. Teve quem como campeão? O Colônia, o Köln. O início da era Bundesliga teve o Borussia Mönchengladbach entre os principais clubes. A equipe foi terceira colocada em 67-68 e em 68-69, conquistando na sequência seu primeiro título nacional, a Bundesliga de 1969-70. O título veio a superar um grande time do Bayern de Munique, que vinha de 2 taças na temporada anterior, da Liga e da Copa. E dessa vez acabou no segundo lugar, mesmo com uma incrível temporada de Gerd Müller, artilheiro, com 38 gols. No fim, o Mönchengladbach foi campeão com 51 pontos contra 47 do rival Bayern. Portanto, 2 vitórias de vantagem. Borussia é tipo Atlético, é tipo Grêmio, é tipo... Aí você me pegou, né? Porque tem o Dortmund e tem o Gladbach, né? Não sei exatamente o significado da palavra. Vou procurar agora. Um abraço para Fred Lesbão, que certamente daria uma aula de alemão arcaico e moderno ao responder essa pergunta. No ano seguinte, temporada de 70-71, o time do Gladbach disputou a Copa dos Campeões, caindo na segunda rodada para o Everton. A Copa dos Campeões era disputada em mata-mata desde o seu princípio, é bom lembrar. O Everton, na Inglaterra, tirou o time alemão nos pênaltis, mas no cenário local, a equipe repetiria a dose, campeã com 2 pontos de vantagem sobre o Bayern, 50-48, em um campeonato que acabou marcado, vejam vocês, por um escândalo. O presidente da Offenbach, chamado Horst Gregório Canelas, presenteou com uma fita cassete alguns membros da Federação Alemã
de futebol, além de jornalistas na festa do seu aniversário, em junho daquele ano, junho de 71. No áudio da fita cassete, vários jogadores, inclusive alguns da seleção alemã, eram ouvidos oferecendo ajuda ao Offenbach na luta contra o rebaixamento. No final das contas, 10 jogos foram considerados manipulados e 52 jogadores, 2 técnicos e 6 diretores de clubes foram punidos. Mas nesse tiroteio todo, o Borussia Mönchengladbach passou ileso, sem nenhum arranhão. Nada envolvia o Borussia, que acabou sendo, portanto, campeão limpo, apesar do ano bagunçado. Ignorância nossa, Leandro e a mim, Borussia é o nome em latim da Prússia. Coisa que Lesbão já deve ter falado e desfilado nessas mesmas tribunas. Nada mal. Chegamos na Copa dos Campeões, 7-1, 7-2, nova queda na segunda rodada, dessa vez para a Internazionale, num agregado de 4-2 e uma história curiosa, história que vale a pena depois você dar um YouTube, Leandro e a mim e ouvintes. O Mönchengladbach venceu o jogo de ida por incríveis 7-1 no dia 20 de outubro de 71, mas a partida acabou anulada, já que o italiano Boninsenha foi atingido por uma lata de Coca-Cola. A Inter de Milão levou 7-1, mas conseguiu anular o jogo por esse ato aí contra o jogador italiano. A volta na Itália terminou 4-2 para a Inter, inclusive com gol do brasileiro Jair da Costa. Na partida da Alemanha, que era a ida remarcada, mas que acabou virando a volta, 0-0, classificou a Inter. Mais uma vez o Borussia parava no caminho de sua saga europeia. E desde então nunca mais tomou-se Coca-Cola. Pois é. Inclusive dizem que quando você vai conversar com alguém lá na cidade, se o cara deixa cair a lata de Coca-Cola, é que você não é pessoa bem vista nas alamedas. É tipo mostrar a sola do pé no Irã, né? Dessas coisas. Pesadíssimo. Um abraço pro Felipe Figueiredo, o homem do xadrez verbal, que já deve ter contado história parecida no Fronteiras Invisíveis do Futebol, programaço que você encontra na Central 3. Vamos para 1972, seguimos na trajetória do Borussia Mönchengladbach, que foi terceiro colocado nesse ano e depois quinto em 73, vice em 74, então estava bateu na trave por 3 anos consecutivos. Ainda em 73, foi o primeiro clube alemão a chegar numa final de Copa da UEFA. Para chegar nessa final da Copa da UEFA, o Borussia Mönchengladbach passou para o Twente da Holanda com um agregado de 5-1 e perdeu a final para o Liverpool, 3-0 em Anfield e ainda fazendo 2-0 em casa, 2-0 insuficiente. O Liverpool levou a taça. Em 73 ainda conquistou o Borussia a segunda de suas 3 Copas da Alemanha, ganhando do Colônia por 2-1 na prorrogação, na final jogada em Düsseldorf. Ufa, perdeu aqui, ganhou ali, ganhou uma taça, bate na trave no campeonato alemão, perde a final do campeonato da Copa da UEFA, mas finalmente chegamos, Paulo Júnior, no tricampeonato alemão. Tricampeonato alemão 75, 76, 77, do time conhecido como Die Fohlen, ou The Foes, ou os Potros. Esse é o apelido do Borussia Mönchengladbach. Na temporada 7-4, 7-5, o clube ganhou o campeonato com certa folga, 6 pontos sobre o Hertha Berlim. O artilheiro da liga era o principal atacante do clube, Jupp Heynckes, ele mesmo, com 27 gols. Campeão europeu e do mundo com a seleção alemã, ele é o maior artilheiro da história dessa camisa, com 195 gols, o terceiro maior artilheiro da Bundesliga, com 220, está atrás apenas de Gerd Müller e Klaus Fischer, seus contemporâneos naquelas disputas dos anos 60 e 70. A gente vai falar mais de Jupp Heynckes ao longo do programa. Vamos para o elenco daquele time campeão alemão em 74, 75, campeão, portanto, no verão de 75, lá na Alemanha. Wolfgang Kleff era o goleiro, campeoníssimo pelo clube e jogador também da seleção alemã nos títulos da Euro 72 e da Copa de 74. Os defensores, Bert Voets, lenda do clube, que viria a ser técnico também da seleção alemã, Hans-Jürgen Wittkamp, Rainer Bonhoff, Hans Klinkhammer, Frank Schaffer, Uri Tsural e Walter Posner. Esses são os jogadores de defesa daquele elenco.
Você vai com os meio-campistas? Eu vou de meio-campo. Você teve a fineza de falar do zagueiro, sendo que eu sou zagueiro. Pois é. Sendo que você é um meia. Virando zagueiro, hein? Virando zagueiro, mas eu vi você de meia no último feriado aí. Quase marcou um golaço. O goleiro pegou de pontinha do dedo. Meio-campo do Borussia Mönchengladbach, campeão, alinhava com Herbert Wimmer, outro campeão do mundo pela Alemanha. Uli Stielik, hoje técnico da Coreia. Veja você, hoje técnico da Coreia do Sul. Christian Kulik, Dietmar Danner, Lorenz Gutner Kostner e outro com longa carreira de treinador pelo país, Horst Koppel. Vamos aos atacantes. Jupp Heynckes, a gente já falou, jogador, principal estrela da história do clube. Alan Simonsen, um dinamarquês que depois jogou no Barcelona. Henning Jensen, também dinamarquês, depois campeão nacional por Real Madrid e por Ajax. Lorenz Hilkes e Karl Delhay, jogador que depois foi do Bayern de Munique nos anos 80. O técnico, quem comandava esse elenco que a gente passou, era Hennes Weisweller, técnico do Mönchengladbach de 1964 até aquele ano de 75. Depois de 11 anos no clube, olha só para onde foi a carreira do cidadão. Assumiu o Barcelona para substituir ninguém menos que Rinus Michels. Lá, logo entrou em conflito com o Johan Cruyff, novidade também, né? Não gostava de um debate, o Johan Cruyff. E uma temporada depois, ele voltaria para a Alemanha para treinar o Colônia. E aquela temporada de 75, a última então, desse técnico que é considerado o mais influente da história do clube, também rendeu o primeiro título europeu do Mönchengladbach, Copa da UEFA. O time alemão passou por Wacker Innsbruck, da Áustria, Lyon, da França, Zaragoza, da Espanha, Baník Ostrava, da República Tcheca e o Twente, da Holanda. Empatou por 0-0 em casa e veja só, 5-1, enfiou 5-1 como visitante para se tornar campeão europeu. Os 11 naquela final de Copa da UEFA de 75, Clef, Wittkamp, Votz, Sural, Klinkhammer e Bonhoff, Wimmer, Danner, Simonsen, Jensen e Heynckes. Simonsen fez 2 gols, Heynckes, implacável como sempre, marcou 3 gols na grande decisão. A gente vai ouvir os gols então. Borussia Mönchengladbach 5, Twente 1, clube alemão, campeão da Copa da UEFA de 75. Bonhoff. Heynckes. Paas naar links. Gemist door Van Iersel. Danner. Voorzet van Danner. Schiet van Simonsson. Het is een goal. Oh. Het is een goal. Ja. Heynckes is in het centrum. Wordt daar aangespeeld. Krijgt een kans. Heynckes zal vermoedelijk scoren. Ja. 2-0 voor Borussia. Oh. Weer een defensieve fout. Nu van Overweg. Jensen. Gekopt, Heynckes een kans. En geschoten en een goal. Nou, dat is dan zeker de beslissing. Jupp Heynckes. Ook zijn coach Weisweiler toont iets dat een spoor van een glimlach is. Hier de herhaling. Voorgekopt door Wimmer. Heynckes ontloopt Drost. En voordat Paul Plots kan ingrijpen, heeft hij met de rechtervoet de bal in de uiterste hoek geprikt. Heynckes. Nee, Heynckes is voor de goal. Heynckes kopt die bal. Goal! Schitterende goal. Maar het leek een beetje op buitenspel daar op de linkervleugel. Maar het was een duel van de voorzet. Let u op de herhaling. En Heynckes staat er helemaal vrij en kopt schitterend in. Schot van Drost. Goed schot. Goal! Epi Drost. Al te blij is hij niet. Gezien die 4-0. Maar hier heb u de herhaling. Een ingooi die naar Drost toe ging. Die bij de middenlijn stond. Snel oprukte. En nu van 25 meter verschrikkelijk hard in de bovenhoek schiet. Bonhoff weer in de diepte. Heynckes een vrij veld. In het centrum is Jensen. Heynckes de paas naar Jensen. Die gaat nu scoren. Nee, wordt neergelegd door Drost. Jensen neergelegd. En dat is een strafschop. Daar gaat hij. Simonsson. Half hoog en hard in de hoek. En het staat 5-1 voor Borussia. Ja, die 5-1
Foi o que a gente ouviu. O Borussia Mönchengladbach não é apenas vencedor na Alemanha, mas também em campos europeus. Isso é 1975, para a gente pular um ano, chegar em 76. E relembrando que o Hannes Weisweller, o treinador da equipe, foi treinar o Barcelona, e para o seu lugar chegou Udo Lattek, novo treinador da equipe. E que curioso, ele era o nome que havia sido campeão europeu com o Bayern em 74. Então, se o time de Munique perdia temporariamente o domínio local para o Gladbach, na Europa iria enfileirar um incrível tricampeonato em 74, 75 e 76. O histórico time de Sepp Maier, Beckenbauer e Gerd Müller, entre outras lendas do futebol alemão. Está bem contratado o do Lattek, chegando na equipe do Borussia Mönchengladbach. E a campanha, que teve 34 jogos, contou com 16 vitórias, 13 empates e só 5 derrotas. O suficiente para terminar com 4 pontos a mais que o vice-campeão Hamburgo. O elenco era praticamente o mesmo, não era essa loucura de transferência que é hoje, dava para você manter a base por alguns anos, e já fez mais bonito ainda na Copa dos Campeões. A campanha começou fácil, diante do austríaco Wacker, com direito a 4 gols do Heinkes e goleada por 6-1 fora de casa. Mas na sequência veio ninguém menos que a Juventus. Em casa, vitória por 2-0 dos alemães, gols da dupla Heinkes e Simonsen. E na Itália, um heróico empate por 2-2 e chegou a estar 2-0 para a Juventus. O time então alemão foi buscar o placar. O clube chegava então às quartas de final da Copa dos Campeões e desta vez não deu, não suportou a força do Real Madrid. 2-2 na Alemanha, 1-1 no Bernabéu, eliminado pelo cretino critério dos gols fora de casa. Como já citamos, vale lembrar, o Bayern de Munique seria o campeão, passando pelo Real e depois batendo o Saint-Étienne. O Saint-Étienne, que já foi o grande time da França. A final foi disputada em Glasgow, Paulo Júnior. A gente tem o gol do Real Madrid, que eliminou o Borussia Mönchengladbach. E como você citou, né, campanha dificílima, tempos de campeões, de fato, né, de uma Copa dos Campeões, de uma Copa Europeia muito mais enxuta. Passou pela Juventus, já foi um baita de um resultado, e aí, ainda com 2 empates, não conseguiu passar pelo Real Madrid. A gente tem esse gol, então, o gol do Real Madrid, que eliminou o Borussia Mönchengladbach. Depois o Real também não suportaria o Bayern de Munique. Ha debido protestar Witkamp, y ese es el objeto de la sanción. ¡Gol! Fenomenal gol de Santillana tras el lanzamiento de Amancio. Fenomenal gol de Santillana al rematar de cabeza el balón lanzado por Amancio. Vamos a tener ocasión de contemplar nuevamente el lanzamiento de Amancio y cómo Santillana se anticipa a la defensa y remata impecablemente de cabeza al fondo de la red. Muchos aplausos en el estadio Santiago Bernabéu, el público puesto en pie, gritando y enarbolando las banderolas. Aplauden este sensacional gol de Santillana, que deja las cosas como estaban al comenzar el encuentro y que le da ventaja al Real Madrid, porque en caso de finalizar, vemos nuevamente el precioso remate de Santillana, en caso de finalizar el encuentro con empate a 1, el Real Madrid se clasificaría para las semifinales de esta Copa de Europa. Chegamos a 77, a campanha do tricampeonato nacional do Borussia Mönchengladbach, a mais apertada dessa sequência de títulos lá na Alemanha. Ao fim da liga, a distância do campeão para o 5º colocado era apenas de 4 pontos. Se o Mönchengladbach terminou com 44, Schalke e Braunschweig fizeram 43, Eintracht Frankfurt fez 42 e o Colônia fez 40. Campeonato equilibradíssimo. Uma pena que faz um tempo, né, que na Alemanha a gente não tem um campeonato tão apertado assim. O Bayern de Munique tem disparado com alguma facilidade. Na rodada final, o Schalke venceu o Dortmund e ficou com 43 pontos e 25 gols de saldo. Já o Gladbach vencia o Bayern de Munique, mas levou o empate no último minuto. Se toma a virada, perderia a taça por causa de 2 gols de diferença. Veja só que rodada final maluca. O empate em Munique contra o grande Bayern garantiu o tricampeonato para o Borussia Mönchengladbach. O elenco tinha algumas mudanças, Leandro Amin. Tinha algumas mudanças, e se o Jensen foi jogar no Real Madrid, foi uma das mudanças, outro norueguês chegou para o ataque, Carsten Nielsen, Herbert Hederich
era mais uma novidade entre os atacantes, mas ele não brilhou com a camisa do clube. No gol, Wolfgang Kneipp assumiu a posição de titular naquela temporada ao ser contratado junto ao Weidenbaden. A gente está esmirilhando hoje, né? Brilhão, brilho só, né? Haja céu da boca. A temporada 76-77 marcou a grande campanha do clube na principal competição europeia, chegando mais uma vez como campeão nacional, naquele formato antigo daquilo que hoje é a Champions League. Perdeu na estreia para o Áustria Viena, mas devolveu um 3-0 em casa para avançar. Depois enfrentou o forte Torino, ganhou por 2-1 na Itália e um empate sem gols em casa garantiu um lugar nas quartas de final. Na sequência veio o Bruges. O Bruges da Bélgica, e o placar de 2-2 em casa preocupou. Depois de estar perdendo por 2-0, ficou até bom, mas deixou todo mundo num bom alerta. Com um gol de Hannes no finalzinho do jogo na Bélgica, o Gladbach classificou-se para a semifinal. O meio-campista, que tinha chegado uma temporada antes, estava ganhando mais espaço e fez longa carreira no clube a partir de então. Na abertura da semifinal, o Estádio Central de Kiev estava com mais de 100 mil pessoas para apoiar o Dínamo da cidade. E com um gol de Onichenko no segundo tempo, o Dínamo abriu o placar e conseguiu o placar mínimo na partida, 1-0 para o Dínamo de Kiev. 2 semanas depois, na volta, Bonhoff e Wittkamp marcaram os gols da vitória por 2-0, os gols da virada no agregado, a virada que colocou o Borussia Mönchengladbach na final da Copa dos Campeões e, mais do que isso, colocou o Borussia Mönchengladbach na cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Eu já me defendo dos torcedores do Mönchengladbach, Leandro Amin. Coloquei a cereja do bolo numa derrota. A gente já falou lá no começo que o clube perdeu a final da Copa dos Campeões para o Liverpool. O Borussia Mönchengladbach não é campeão da Champions. Mas eu acho que, enfim, é uma final europeia, é um grande momento internacional para o clube. A gente valorizou e está valorizando também as conquistas de Copa da UEFA, coisa e tal. Mas vamos falar então dessa final de Copa dos Campeões. Borussia Mönchengladbach e Liverpool. O Liverpool era o mesmo time que tinha batido o clube alemão na final da Copa da UEFA de 73. E se era a primeira final de Copa da Europa de ambos, os dois já tinham suas conquistas na segunda competição mais importante do continente. O jogo, também marcado para 25 de maio, em Roma, era ainda o encontro de dois clubes recém-campeões nacionais. O Liverpool havia superado uma disputa bem apertada na Football League, terminando com 57 pontos em 42 jogos, só um a mais que o Manchester City. Então, ambos ganharam seus campeonatos locais e dias depois tinham ali a final da Champions League. Vamos para o jogo, escalação do Liverpool: Clemens, Neil, Smith, Hughes e Jones, Callaghan, Casey, McDermott, Kennedy, Kevin Keegan e o irlandês Steve Hanway. O técnico era Bob Paisley, que assumiu o clube em 74 após a aposentadoria do lendário Bill Shankly. Você vai com o Borussia, Leandro? Eu vou de Borussia e aviso o público que joguei no YouTube aqui. Tem o jogo completo, tá? Tem completo. Tem a final da Copa dos Campeões, Liverpool e Borussia Mönchengladbach. Completinho. Se eu fosse você, cancelava o Netflix e corria pra assistir esse jogo. O grande Netflix da história, o YouTube? É a coisa que mais deu certo no mundo, é o YouTube. Eu também acho. Tão certo. Quem criticar o YouTube precisa vir fundo, vir estudado pra me dobrar. Borussia Mönchengladbach com Kneipp, Vogts, Wittkamp, Bonhoff e Klinkhammer, Schaffer, Schillig e Wohlers, Simonsen, Wimmer e Heinkes, o técnico Udo Lattek. E logo no início, o Bonhoff soltou o pé, mas parou na trave. Na sequência, o lesionado Wimmer precisou dar lugar a Christian Kulic. O primeiro gol do Liverpool saiu aos 28 minutos, quando esses dois primeiros eventos já tinham acontecido. O gol foi marcado por Terry McDermott, após um belo passe de Highway. O time alemão começou a dominar a partida aos poucos, mas o empate só saiu aos 7 do segundo tempo. Um gol de Alan Simonsen, aproveitando um passe errado da defesa inglesa e batendo cruzado de canhota no ângulo.
1. Golaço, o Paulo Júnior. E o que aconteceu depois? 12 minutos mais tarde veio outro gol do Liverpool, que já havia reclamado de um pênalti em Keegan. Clemency também fez grande defesa num contra-ataque do time alemão, mas o ataque inglês respondeu com Tom Smith completando cobrança de escanteio, 2-1 para o Liverpool. E já com o jogo se encaminhando para o seu final, Phil Newell, em cobrança de pênalti sofrido por Keegan, fez o 3-1, deu o primeiro título da Copa Europeia para os Reds. Liverpool 3, Borussia Mönchengladbach 1, jogo disputado em Roma em 25 de maio. E a gente tem os gols, os 4 gols, 1-0, o Borussia empata 1-1 e o Liverpool faz 2-1, 3-1 para ser campeão europeu. Plenty of players forward here at Liverpool. That's nice, that's McDermott, and that's a goal! Beautiful build-up, just look at this. McDermott finding a lovely position. That's a mistake, and here's Simonsen. And that's it! Disaster for Liverpool, and the pace of this little man, and the power of the shot. And it's all tied up again at 1-1. And Joey Jones outside. Oh yes! And what a delighted scorer! It's Tommy Smith! Look at it again! Oh, what an end to a career! Tommy Smith sends the Liverpool crowd into total delight. What a magnificent run by Keegan. What a loss he will be. Neil against Knight. And with such simplicity, the European Cup surely is won. De volta então, Liverpool campeão da Europa. Você ia falar alguma coisa? Eu ia chamar a atenção do nosso público, dos nossos amigos, para um parceiro do meu time de botão, que é o botõesclassicos.com.br, que tem o time de botão pronto para venda desse Borussia Mönchengladbach, o time de 75. É o time que ganhou a Copa da UEFA, né? Como a gente falou no começo ali desse recorte que a gente fez no programa. Os botões são personalizados de acordo com a camisa da época, e a camisa do Borussia nessa época era branca, parecia um suspensório, né? Tinha uma listra preta grossa e uma fina verde nos lados, assim, na altura, nos ombros, listras verticais, digamos assim. Um abraço para o Luciano Araújo, nosso parceiro. Em breve, quem ouve meu time de botão terá benefícios e terá como chegar a ter os seus times de botão de verdade, não só os podcasts que a gente ouve aqui. Botõesclassicos.com.br, você entra no site e vai perder alguns minutos fuçando e vendo a variedade de times. Paulo Júnior. Em março de 78, o Borussia ainda disputou o Mundial de Clubes, já que o Liverpool preferiu não participar da competição. Na ida, na Argentina, empatou por 2-2 contra o Boca Juniors. E na volta, marcada já para agosto de 78, o time de Buenos Aires surpreendeu com 3-0 na Alemanha, se sagrando campeão intercontinental. Nessa temporada, 77 e 78, o tetra alemão não veio pelo saldo de gols. Olha que loucura isso aqui, Leandro Amin. Colônia e Mönchengladbach chegaram empatados em número de pontos na última rodada. Colônia tinha 10 gols de vantagem sobre o Mönchengladbach. E o Borussia enfiou 12-0. 12-0 no último jogo. O Colônia foi lá e fez 5-0. Então você dá uma olhada para o que foi essa rodada final. 5 gols de Jupp Heynckes. E durante a pesquisa para o programa eu até encontrei depoimentos de jogadores que participaram desse jogo. Muita gente falando, olha, foi bom que a gente não foi campeão, porque iam achar que foi combinado. Mas a gente atropelou, enfiou 12-0. Mas que loucura, né? Isso tem bastante reportagem no YouTube também, mas é uma história e tanto, uma rodada final de 12-0 e 5-0. É uma história clássica e vale dizer que, só para a gente colocar os números com clareza, que se fosse 1-0 para o Colônia, o Borussia Mönchengladbach era campeão. Né? Ele tinha que tirar 10 de saldo. Tinha que tirar 10. Tirou 12, 1-0 para o Colônia. Eu acho que eu acabei não passando os rivais. É 12-0 no Borussia Dortmund. E Colônia é 5-0 no São Paulo.
Perfeito. Então, como tinha 10 de saldo, fez 5, o outro fez 12, deu para segurar, né? Que loucura! Só sendo torcedor do time para saber o que você faz depois de um jogo que você ganha por 12-0 e não levanta a taça. E tem compacto desse jogo, viu? Depois você olha e você me diz e acha que abriram as pernas. O Borussia Mönchengladbach conquistou o seu último título internacional na temporada de 78-79, uma segunda Copa da UEFA conquistada, batendo o Estrela Vermelha de Belgrado no agregado de 2-1. 1-1 foi o jogo fora de casa e 1-0 foi o jogo na Alemanha. O time ainda tinha alguns dos tricampeões, como por exemplo o Bert Vogts e o Simonsen, mas já não tinha mais nomes importantíssimos como o Rupp Heynckes, que se retirou do futebol em 78 e começou a a simbolizar o fim da era, o fim de uma geração muito vitoriosa em Mönchengladbach. A gente tem o gol, né, Paulo Júnior? Gol do título dessa Copa da UEFA, 1-0 sobre o Estrela Vermelha. Copa da UEFA de 79, último título internacional do clube. Vamos lá. So, Alan Simonsen, in his last season with Mönchengladbach, can leave a mark here if he can put his side into the lead. He goes to Barcelona at the end of this season. Simonsen with a penalty for Mönchengladbach. 1-0. Botão por botão. Um abraço pro Vitor, né? Vitor Gamba. Vitor Hugo Gamba foi quem Gamba cantou a bola e exigiu. Se não tiver meu time de botão do Mönchengladbach, eu paro, eu deleto o feed e eu picho nas ruas, fora Central 3, pois são comédia. Mandou um e-mail, só uma coisa, né, Vitor Hugo? Não precisa de tantas exclamações. Uma exclamação já é grito, né? Já é grito. 10 exclamações você digitou 9 vezes, ali é redundância. Existe redundância na pontuação? Existe, né? Existe o que você quiser, né, na verdade, né? Se passou pela sua cabeça, já existe. E se eu negritar caps lock, é mais grito do que se for só caps lock? Quando negrita só exclamação. Então. Botão por botão começa a sua lista falando de Hans-Hubert Bert Vogts. Você, que tem a mesma idade que eu, vai se lembrar dele como técnico, mas ele foi um grande jogador e jogou toda a carreira no clube, no Borussia Mönchengladbach. Isso significa entre 65 e 79, chegando todo dia para treinar, dando oi pro mesmo jardineiro, recebendo massagem do mesmo massagista. E aí alguém pode falar, né? Você sabe se não trocou o jardineiro, né? Essa é a loucura da vida. Não se demite jardineiro de clube. O Bert Vogts levou o Borussia Mönchengladbach a 5 Bundesligas e as 2 Copas da UEFA do período. São, na equipe, quase 500 jogos usando a mesma camisa. Não é a mesma camisa, ele deve ter trocado. Eu acho que ele trocou algumas vezes, ele trocou de camisa. Jogou com uniforme reserva, por exemplo. O que levou o jogador à seleção alemã, onde foi campeão mundial em 74, com participação decisiva na marcação de Johan Cruyff. O cara recebeu só essa tarefa, marcar Johan Cruyff na grande final. Como treinador, levou a Euro 96 com a seleção da Alemanha, foi o técnico na Copa de 98 também, e rodou por seleções como Escócia, Nigéria e o Azerbaijão, até chegar na comissão técnica dos Estados Unidos, ainda exibindo um topetinho loiro dos mais canastrões, Paulo Júnior. Josef Jupp Heynckes, campeão da Eurocopa e da Copa do Mundo pela seleção da Alemanha. O ex-atacante é o grande artilheiro da história do clube, onde teve 2 passagens, de 63 a 67, e depois essa vitoriosa, de 70 a 78. No intervalo, ele jogou no Hannover. Como técnico, assumiu o próprio Borussia e depois foi rodar por grandes clubes europeus. É campeão da Champions League, tanto pelo Bayern de Munique quanto pelo Real Madrid. O último trabalho foi exatamente no Bayern, encerrado ao fim da temporada 2013. É bem diferente do Bert Vogts, que ele é descabelado, cabelo branco, a barba e tal, um cara, um estilão muito mais despojado do que o almofadinha Bert Vogts. Eu não sei se ele é almofadinha, ele parece ser, pelo menos. Eu não gosto do topete do Bert Vogts. Vamos em frente, Alan Hodenkamp Simonsen.
o dinamarquês Simonsen, que pela seleção do país jogou a Olimpíada de 72 e a Euro de 84, além da Copa do Mundo de 86. Então ele fazia parte da Dinamáquina de 86. Depois de marcar o gol do título da Copa da UEFA em 79 pelo Borussia Mönchengladbach, ele seguiu para o Barcelona ao fim de seu contrato. E lá jogou por 3 anos até que a chegada de Maradona em 82 tirasse a sua camisa do corpo, tirasse a sua chance de defender o Barcelona por causa do limite de estrangeiros. Ele seguiu para o Charlton por querer jogar num time de menor expressão. Se ele contar isso para a nova geração, hein? Que coisa. Eu quero jogar num time menor, quero ver como é que é, quero sentir o drama. E ao jogar no Charlton, depois ele voltou para o seu país e foi jogar no Poçante Vejle até 1989, quando pendurou as chuteiras na parede do escritório. Paulo Júnior. Para fechar, lembrar de Herbert Kashvimer, outro que ganhou tudo no clube, que é também o único clube em que ele defendeu em toda a carreira. É mais um desses caras que levou Euro e Copa pela seleção alemã nos anos 70. Começou como atacante, mas depois, por um grande preparo físico, acabou se tornando um excelente meio-campista. O Wimmer, um dos ídolos aí também do torcedor do Borussia Mönchengladbach. Paulo Silva Júnior, Júnior.Paulo Silva. Ah, não, essa aqui é a assinatura do e-mail que você me enviou, não faz parte do roteiro. Pintado em cor, né? Na cor do Borussia Mönchengladbach. Pois é, o meu e-mail ele sempre vai na cor do meu time de botão da semana. É mesmo? Este foi o programa Meu Time de Botão, um programa que abraçou Vitor Hugo Gamba, que abraçou Luciano Araújo do Botões Clássicos, que abraçou Fred Lesbão, o moço de Hannover, e abraçou você que nos aguentou até aqui. Quer dar sugestão? Quer fazer crítica? Quer lembrar de algum time? Quer exigir algum time? Dê um toque na gente que a gente manda ver na pesquisa. E muito boa a pesquisa, Paulo Júnior, do Borussia Mönchengladbach. Tem algumas histórias que merecem ser lembradas. A do 12-0 é interessante. As bolas, os quase títulos europeus, até conseguir o título europeu. As 3 bolas na trave até ser tricampeão alemão. É um time realmente muito vitorioso. A latinha de Coca-Cola que anulou 7-1. E um elenco de muitos jogadores que viraram técnicos. Enfim, um time bastante interessante, viu? Um abraço pro Vitor Hugo Gamba, um abraço pro Adriano Ojoara, que também sugeriu um time pro meu time de botão. Em breve a gente deve fazer alguma coisa sobre o Gama. O Ojoara, o Adriano, quer que a gente fale do Gama. Ele acompanhou lá o Gama, a campanha... Gama teve, né, uma aparição ali por alguns anos na Série A. Em breve aí a gente acata também essa sugestão do ouvinte. O Gama, que é um desses times que foi vítima do sistema do futebol brasileiro. Nunca conseguiu mais se reerguer desde que o caso Sandy Roche detonou por fora e por dentro o time do Gama. O Gama que pode ser que chegue e que usa verde, tal qual o Borussia Mönchengladbach. Um abraço também pro Gerd Wenzel, monstro. monstro sagrado das manhãs de sábado. Tem uma participação decisiva nas minhas brigas com a minha irmã. Porque manhã de sábado, né, Leandro Amin? É chuva. ESPN e MTV era uma brigaça, mas quando o Wenzel gritava, eu ganhava a disputa. Um abraço para a Juliana, a irmã de Paulo Júnior, que odeia podcasts e nunca nos ouviu. Ela acha que é pão, queijo é queijo. O programa tem que ter hora, tem que passar, não tem esse negócio de on demand, não é com ela. Essa demanda não é minha. Não é? Concordo. Perfeito. O programa Meu Time de Botão volta na semana que vem. Este e todos os outros estão à sua disposição em central3.com.br ou no seu feed de preferência. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.